Oiê, eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal, onde a gente vai falar sobre minimalismo, maternidade e outras cositas más, né? E hoje nós vamos falar sobre o minimalismo, como o minimalismo entrou na minha vida e como é o meu minimalismo, tá? Então, o minimalismo ele entrou na minha vida na época que eu tinha acabado de casar não, e morar junto, porque eu não sou casada, eu só moro junto. Então foi nesse período que o minimalismo entrou na minha vida e que eu fui morar fora da casa dos meus pais. E a situação financeira, bom, até hoje assim, a situação financeira nossa é apagando fogo e às vezes apagando fogo, mas tem um pouco mais de tranquilidade hoje a nossa situação financeira, mas assim, a gente passou por uma situação bem complicada. A minha situação financeira foi bem complicada no começo, por quê? Porque eu decidi casar e eu tava grávida, e daí eu já descobri uma gravidez e eu estava endividada, né? Eu estava endividada. Então, eu acabei me forçando a conhecer o minimalismo, né? Eu descobri o minimalismo e vi que ele ia me ajudar a sair daquilo ali, daquela enrascada que eu tinha me metido, que era o endividamento. Realmente, assim, estar endividado não quer dizer que você vai ser endividado pro resto da vida, tá? Tenham isso em mente. E o minimalismo, ele vem, sim, muito para ajudar você nesse momento, que você vai perceber que você não precisa da quantidade de coisa que você tem, que você acumula, que você acaba comprando, gastando para mostrar para os outros que você tem, que realmente que você tem, e que na verdade aquilo ali para você é só mais uma coisa para juntar poeira, para dar trabalho. Aí nós fomos morar, né? Eu fui morar junto com meu marido, com o Rafa, e um monte de coisa, um monte de tralha. A casa era um ovo, era pequena, porque é uma casa financiada, pequena, de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, era uma casa pequena, é uma casa pequena ainda porque ela existe. Não tinha como ter um monte de coisa, mas mesmo assim eu ainda tinha muita coisa. Eu tinha muita Tupperware, né? Tinha muito toalha, muito lençol. E eu só tinha uma cama. E uma cama de solteiro, e a cama de solteiro, as camas de solteiro dos meus filhos. Eu não precisava de mais coisa. Eu não precisava de 10 lençóis para uma cama de casal, se eu só tinha uma. Mas eu achava que eu precisava antes de casar, antes de morar junto. Então eu acabei me endividando muito por causa disso, por causa dessas coisas. E eu fui percebendo que aquilo ali me sufocava, assim, eu sentia que aquilo para mim era um pouco de atraso de vida, que eu não tinha necessidade de ter tudo aquilo, de ter 10 lençóis para uma cama, se 2 supria bem a minha necessidade, que era um na cama e o outro lavando, e assim ia. Comecei a me desapegar das coisas e eu vi que a minha casa começou a ser mais organizada. Ela começou a se tornar mais organizada porque eu não tinha tanta coisa para bagunçar, né? A casa. Eu não tinha tanta coisa para bagunçar e era mais fácil de limpar, era muito mais rápido de limpar a casa, de organizar a casa. Eu demorava menos tempo por ser uma casa pequena e tudo isso, ser uma casa pequena e ter menos coisas, menos quantidade de coisas para organizar. Então, eu gostei e eu aderi ao minimalismo e eu percebi que, assim, quanto menos eu tivesse, maior era a minha qualidade de vida
E aconteceram algumas coisas aconteceu uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, que foi o diagnóstico da fibromialgia, e daí eu entendi que o minimalismo sim tinha que fazer parte da minha vida, porque muitas das vezes eu tinha crise de dores, né? Porque é uma dor generalizada, a fibromialgia, e eu não conseguia organizar minha casa, deixar minha casa organizada. Então, conforme com o minimalismo, eu tinha menos coisas para organizar, né? Não quer dizer que eu não tenha nada, tá, gente? Que eu só tenho a roupa que eu tô vestindo e uma roupa no varal. Não, eu tenho mais coisas. Mas, assim, são menos coisas do que eu tinha quando eu era solteira, que eu morava na casa dos meus pais. Me ajudava, era muito mais rápido a organização e eu conseguia manter, né? E o dia que eu não conseguia fazer aquilo, a limpeza da casa, a organização da casa, não tinha problema, porque a casa não estava o caos, não estava bagunçada, a ponto porque não tinha tanta coisa para bagunçar. Tá, esse foi o ponto primordial. Aí aconteceu que nesse ano, no começo desse ano, no começo não, acho que foi em maio, os meus pais são separados e eles não dividiram a casa, que era a casa que eu morei, que eu moro hoje, que eu cresci, que eu e meu irmão crescemos. Eles não dividiram, eles só separaram, mas não dividiram. Então, meu pai continuou morando aqui e a minha mãe foi embora para outra cidade. E em maio, aconteceram algumas coisas que, com relação ao meu pai, eu acho que eu não tenho que falar da vida íntima dele, que eu cheguei a propor de vir morar na casa, da gente trocar de casa, porque minha mãe separou do meu pai, mas ela simplesmente catou as roupas dela e foi embora. Então, tinha muita coisa dela dentro da casa. E aquilo, eu tenho um sentimento. E era a casa que eu e meu irmão crescemos, que a gente cresceu junto. Então, existiam vários fatores emocionais nessa casa que me faziam querer ficar com a casa, morar na casa e trocar de casa com meu pai. Porque a princípio eles tinham colocado para vender. Então, eu não queria que acontecesse isso. Aí eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai. Foi, na verdade, uma sugestão da minha mãe, mas, assim, da minha mãe, ela falou, por que você não sugere pro seu pai de você trocar de casa com ele, porque você tem uma família maior, ele é sozinho, e pra você vai ser muito melhor a casa, pra ser uma casa maior. Eu gostei da ideia, fiz a sugestão pro meu pai, e a gente trocou. Assim, a gente trocou, ele foi morar na minha casa, que era uma casa menor, uma casa que super adequada à vida dele hoje, né? Então, que supre todas as necessidades dele, em todos os aspectos, a casa. E eu vim pra casa que era dos meus pais. E eu vim, e eu não achava que eu ia encontrar tanta coisa, tanto cômodo, assim. E eu fiquei, no começo, eu entrei em crises, eu tive crises e eu chorava e eu queria voltar para minha casa, porque o meu pai levou muito pouca coisa daqui para casa e eu trouxe muita pouca coisa, porque como era uma casa que a minha mãe, que eles tinham construído, eles fizeram muita coisa, por exemplo, guarda-roupa, cozinha, guarda-roupa de 2 quartos, do quarto da suíte e de um quarto. Tinha muita coisa, tem ainda muita coisa. E quando eu entrei, eu não imaginava que tinha tanta coisa e que aquilo ali ia me fazer tão mal, aquele acúmulo de coisa.
Porque a minha mãe simplesmente catou as roupas dela e foi embora, né? E agora meu pai tava catando as coisas dele, as roupas dele, mais ou menos assim também, e indo embora. E o caos ficou. Então, ficou coisas da minha avó, da mãe do meu pai, de quando ela tinha, porque minha avó falecida. Então tinha coisas dela, tem coisas dela ainda, coisas da minha mãe, e coisas que eles foram adquirindo ao longo do tempo e estragou, não consertou, não foi consertado, não utiliza mais, não foi dado para doação, nada. Então aquilo ali, aquele acúmulo de coisa, aquela bagunça, que ainda continua um pouco, ainda tem um pouquinho dessa bagunça, me fazia muito mal, tava me fazendo muito mal. Eu sofri muito nas 2 primeiras semanas que eu tava aqui, por causa dessa bagunça. Eu joguei muita coisa fora, muita coisa assim, sabe? Porque quando eu vim pra cá, eu virei pra minha mãe e falei assim, bom, eu tô indo pra sua casa, eu tô indo morar na sua casa, só que a partir de agora ela é minha e a maneira que ela vai ser organizada é do meu jeito. Então, o que eu tiver que jogar fora, eu vou jogar, o que eu tiver que doar, eu vou doar e ela vai ser da minha forma. Ela falou, não, tudo bem, você faz o que você acha necessário, ela é sua. Eu vou ser visita na sua casa. Eu não vou ser a dona da casa. Foi o combinado, né? E o Rafa, nessa altura, ficou no meio, perdido, né? Meu marido ficou perdido no meio do caos, na bagunça, assim. Porque eu decidi e ele só falou, tá bom, tudo bem. Ainda bem que eu tenho ele, que é a minha calmaria. Que é, às vezes, a minha calmaria, né? Eu vim pra cá e eu não sabia, eu comecei a abrir as coisas, abrir os armários da cozinha e eu via aquelas coisas, eu via pote de sorvete, pote de manteiga e aquele acúmulo de coisa que foi me dando crises mesmo de dor, de ansiedade, porque era muita coisa, ainda tem muita coisa, eu acho que eu ainda tenho muita coisa, eu me sinto um pouco acumuladora. Mas eu fui dando fim. Por exemplo, tinha, eu acho que mais ou menos uns 10 peças de liquidificador quebrada, que não tinha mais, que não funcionava. Tipo, o motor não funcionava, o copo tava quebrado, tipo, tinha muita coisa que não tinha como salvar. Não tinha salvação. Tinha que ir pro lixo e pro reciclado. E eu fiz isso. Eu fui fazendo isso. Tinha, sem brincadeira nenhuma, acho que tinha 4 TVs de tubo daquelas antigas guardado, né? Tipo, não funcionava mais, elas não funcionavam mais e elas estavam guardadas. Fora a TV que meu pai, as TVs que meu pai levou, porque eu acho que ele levou as duas dele. E tinha essas TVs que estavam guardadas e não estavam funcionando. Eu dei fim, levei para uns amigos nossos que mexe com isso. Ainda tem muita coisa, por exemplo, é uma casa muito grande. Ela é uma casa assim que ainda pra minha família é muito grande. Mas o meu irmão, quando vem pra cá, ele vem pra minha casa. Minha mãe, quando vem pra cá, vem pra minha casa. E eu gosto de receber as pessoas. Falar que eu não gosto de receber é mentira. Eu amo receber as pessoas dentro da minha casa, a minha família e os meus amigos. Eu gosto muito de receber. Apesar de que vem muito pouco, mas vem. E eu gosto da casa mais organizada, muito organizada, sem bagunça, assim, sabe? Eu não me importo de ter louça no escorredor da pia, desde que o caos, por exemplo, a mesa da sala, a mesa que a gente come, esteja limpa. Eu não me importo com outros aspectos, mas me incomoda algumas coisas. E eu fui arrumando, né? Fui doando o que dava pra doar, jogando no lixo que tinha que jogar. Vira e mexe,
quando eu mudei pra cá, eu tinha uma pessoa que me ajudava. Ela vinha me ajudar, porque eu não consegui dar conta do caos, né? De organizar a casa, limpar a casa, organizar a casa, desapegar daquilo que não servia mais, entendeu? Então, porque tudo vinha pra cá. Minha mãe não queria alguma coisa da casa dela que não servia, que tava estragado na casa da minha mãe, vinha pra cá. Estragava aqui, ficava aqui. Meu irmão, da casa do meu irmão, estragava, vinha pra cá. Eles não desapegavam das coisas, não eram desapegados. Até eu, né? Eu confesso que até eu, tipo, estragava uma coisa na minha casa, em vez de desapegar, às vezes trazia pra cá e acabava não consertando, não consertando, não tinha conserto e não descartava, sabe? Só que essas coisas quebradas e coisa que não tem mais utilidade, ela suga muito a energia da gente, muito a energia da casa, muito. E eu sou muito ligada a isso, de energia. Eu preciso que a minha energia esteja sempre boa, esteja sempre lá em cima, que eu vou conseguir manter meu equilíbrio. Manter meu equilíbrio, assim, de não ter crises de dores, não ter crises de ansiedade, conseguir lidar melhor com as coisas, com os problemas do dia a dia. Então, eu preciso. E para eu manter isso, eu preciso ter menos coisas, porque daí eu consigo ter a casa mais organizada. Ainda tem muita coisa. Por exemplo, a minha mãe tem 2 máquinas de lavar calçada, porque tem muita calçada aqui. Tem 2 máquinas que estão quebradas, eu tenho que mandar pro conserto, porque eu vou mandar pro conserto, porque é incabível eu comprar outra, né? E sendo que eu tenho 2, são 2 máquinas antigas de lavar calçada, mas que se consertar vai funcionar perfeitamente, né? Então, tem coisa que não tem como reaproveitar, tem muita coisa, por exemplo, essas TVs antigas de tubo, que eu acho que nem fabrica mais peça, não tem como reaproveitar. Então, tinha que ser descartado mesmo, né? Tem muita coisa que teve que ser descartada. Ainda tem muita coisa aqui dentro, ainda assim. Por exemplo, tem os livros da minha mãe, que é coisas que eu não vou descartar, livro do meu irmão, que eu não vou descartar. As coisas que ela fazia artesanato, estão guardadas, estão tudo guardado, eu não vou descartar. Que são coisas dela. E eu não vou fazer isso por respeito à minha mãe, porque eu amo minha mãe e eu não tenho que jogar essas coisas. Tem coisas que eram da minha avó, que eu também não vou descartar, mas elas vão ficar guardadas. E a casa vai ficar tem ficado mais organizada com menos coisas, né? Por exemplo, a minha sala de jantar, eu tenho a mesa, os sofás, porque é a sala de jantar e sala de TV e a cozinha são tudo acoplado. São tudo no mesmo ambiente, só separam por um... agora eu esqueci como é que fala. Um balcãozinho baixo. Então é o painel, o sofá e a mesa, com as cadeiras. Às vezes a mesa ainda fica um pouquinho, alguma coisa a gente acaba deixando em cima da mesa, por exemplo, meu óculos, uma garrafinha de água, isso. Aí eu tenho uma sala que é uma sala vazia. Eu consegui criar o meu escritório, porque além de estar aqui falando com vocês, eu sou contadora e eu continuo e eu trabalho, né? Eu trabalho como contadora independente e também trabalho no serviço público. Então, 20 horas eu tô no serviço público, mas as outras 20 horas eu tô trabalhando na minha casa. E aí eu consegui montar o escritório da minha maneira para eu trabalhar melhor. Consegui agora, foi assim, uma conquista enorme. Eu acho que tem até um riozinho aqui no canal mostrando para vocês o escritório, como ele ficou. Tem os quartos. Tem um quarto que ficou o quarto da minha mãe, o quarto que é um quarto de visita, que eu falo que é o quarto da minha mãe, porque a minha mãe tem um quarto. Então, quando ela vem pra cá, ela tem o cantinho dela,
e pra ela ficar instalada e não achar que tá incomodando ninguém. O quarto das crianças, do João e da Ana Laura, e o meu quarto. Tem um fundo, tem áreas pra tudo quanto é lado, né? Tem área na frente, área no fundo, a edícula com área de serviço, tudo. Então, ficou muita coisa. Por exemplo, assim, minha mãe tinha mais de 10 baldes. Eu não consegui me desapegar de tudo isso, dessa quantidade de balde, de lavar, de balde, de você passar pano na casa, colocar água para passar pano, essas coisas eu não consegui ainda desapegar. Então, tem muita coisa para eu desapegar ainda. Eu quero continuar, eu quero mostrar aqui no canal para vocês os meus desapegos. Ainda quero fazer um vídeo mostrando como a casa tá hoje, né? Ela tá desapegada. Ela é uma casa que eu cresci dentro, então, assim, ela é uma casa antiga, mas vira e mexe a gente tá mexendo nela, tá arrumando ela, eu quero arrumar ela. Por exemplo, o escritório eu pintei da cor que eu queria, não, da cor que é a casa mesmo, por dentro. Então, assim, ela precisa de uma pintura, ela precisa de cuidados, né? A casa, que eu quero ter esse cuidado com ela, esse carinho, pelo apego emocional, que tem coisas assim que às vezes você vai falar assim, ai, mas como que uma minimalista vai ter um apego? Sim, gente, às vezes a gente tem alguns apegos e tá tudo bem. A maneira como você assume o seu minimalismo e você ter os seus apegos, não tem problema nenhum. Tem gente que acha que alguns apegos a gente sempre vai ter, entendeu? Alguns deslizes a gente vai ter e amanhã depois a gente desliza hoje e amanhã a gente volta, se faz de plena e volta à sanidade, né? E continua o propósito, né? Porque o minimalismo é uma construção de um dia após o outro, né? Então, hoje eu, Ana Paula, sou menos apegada às coisas materiais do que eu já fui ontem e sou um pouquinho mais do que eu vou ser amanhã, tá? Então, essa daqui é um pouquinho da minha história pra vocês sobre o minimalismo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque eu quero mostrar muita coisa pra vocês. Eu quero mostrar a minha maternidade, que às vezes tem uns nuances de um caos e uma loucura, uma paixão, uma maternidade assim, de uma mãe que trabalha fora, trabalha em casa. E quero mostrar também pra vocês como é a rotina de uma pessoa que trabalha fora e trabalha em casa e ainda tem uma casa pra cuidar e tudo, tá? Então, uma pessoa de vida normal, de vida real, de verdade, não tem invenções aqui, entendeu? Não tem o porquê eu inventar essa história pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse canal, se inscreve no canal, né? Que eu preciso. Vamos dar aquela forcinha pra gente. Comenta aí pra mim se você conhece o minimalismo, o que você acha do minimalismo. Conta pra mim. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau!